Olá, bem-vindo ao Portuguesando. Hoje nossa aula é sobre redação. Mais uma aula de redação. Mas antes da gente começar, dê lá seu joinha, né, no vídeo, inscreva-se no nosso canal, siga-nos no Instagram, tem o nosso site onde você vai encontrar atividades com gabarito para estar exercitando. E ainda você pode estar entrando em contato comigo para a gente estar falando sobre a correção, a bendita correção da redação. Muita gente fala assim, tem me chamado, tem conversado, mas eu tenho uma grande dificuldade de redigir, tenho uma grande dificuldade de escrever. Gente, é prática, é calma, né? A gente vai escrevendo aos poucos, vai corrigindo, vai debatendo o que precisa melhorar, mas é prática, não pode desistir, tá bom? Hoje, a redação que eu vou falar é sobre causa e consequência. O último vídeo nós postamos foi sobre o resumo, a técnica de resumo. E essa técnica agora é um pouco diferente, é a técnica da causa e consequência. Vamos supor que o tema seja mobilidade urbana. Pode ser um tema do Enem desse ano? Pode, está sendo muito falado, muito discutido, é um problema muito atual em todas as cidades, principalmente as grandes cidades, né? Então aqui, primeira coisa, pergunte ao tema. Por que temos problema de mobilidade urbana? Por quê? Faça sempre essa pergunta para o tema. E depois você vai elaborando tudo que vier à sua cabeça. Por quê? Então aí você vai descobrir as causas. Por quê? Porque houve falta de planejamento urbano, né? As cidades não estão preparadas para o grande número de veículos. Por quê? Porque o transporte público é ineficiente. Ainda, porque o estímulo ao transporte individual é muito extenso. Todo mundo, quase todas as casas têm 1, 2, 3 carros, né? Imagina esses carros todos na rua, eis aí o grande problema, eis a grande questão. Então, quando você for fazer esse tipo de técnica, primeiro parágrafo, a introdução, você vai apresentar o tema, sobre o que você está falando. Um erro que eu vejo muito, que é muito constante, é explicar. Gente, não precisa explicar o que é. Explique sobre o que você vai falar. Automaticamente, a banca ou quem vai ler seu texto já vai estar sabendo sobre o que você está falando. Se você usa muito a explicação, corre muito risco de você entrar num texto informativo e deixar de ser texto dissertativo. O texto dissertativo, argumentativo, ele precisa de argumentos para aquele tema, para aquele assunto. Não precisa de ficar explicando, correndo o risco de fugir da estrutura do tipo de texto, tá? Então, primeiro você vai falar no primeiro parágrafo, apresentar o tema, sobre o que você vai falar. Segundo parágrafo, apresente as causas. Se você fizer muitas causas, se você descobrir muitas causas, escolha aquelas que se encaixam melhor. Você pode estar lá olhando o nosso vídeo sobre conectivos, que eu falei sobre isso. Quais as causas que se encaixam melhor e quais as que você tem mais facilidade de falar. Não adianta escolher uma causa que você não conhece, né? A causa que você tem mais facilidade de falar. Vai ficar tudo no segundo parágrafo. Terceiro parágrafo, você vai falar sobre as consequências. Por quê? Se houve falta de planejamento urbano, o que acontece? Qual é a consequência? Tem a consequência da poluição, né, que é o grande número de veículos, né, nas ruas vai causar poluição. Você pode falar ainda sobre o aumento no número de acidentes, pode falar sobre os engarrafamentos, a deteriorização do espaço urbano. Então, isso vai ficar no terceiro parágrafo. Quais as consequências da falta de mobilidade urbana? E no último parágrafo é o que o Enem exige, né? Que é a solução, uma proposta de solução do problema. Aí você vai propor, né, no último parágrafo, que é a solução. Uma das propostas, exemplo, pode ser desestímulo ao uso de automóveis. Então, se tem muitos automóveis, a cidade, o governo, o estado pode desestimular ao uso de automóveis, por exemplo. A gente já tem visto nas grandes cidades o estímulo ao uso de bicicleta, né? Ao rodízio de carros, ao rodízio de veículos pelas placas. Pode ainda falar sobre a melhoria no transporte ferroviário, que é o grande problema dos metrôs, né, que a gente tem nas grandes cidades. Então, fica aí a dica dessa técnica. Vale testar, vale aprimorar
ter paciência. Se é difícil, vai tentando pelo menos uma redação por semana. Só assim você vai conseguir superar, conseguir chegar à sua pontuação máxima no Enem. Tá bom? Até a próxima. Obrigada.